Bom dia, eu sou a professora Daniela, professora de matemática. Então hoje a gente vai ver, estamos trabalhando com a etapa 2, a gente vai ver o conteúdo da segunda avaliação, que é a análise combinatória. Então eu vou passar para vocês várias situações, exemplos, conteúdos do material, para que vocês possam entender melhor como funciona. Então o conteúdo diz assim: a análise combinatória trabalha com eventos que podem acontecer de várias formas diferentes. O objetivo dos exercícios de análise combinatória é descobrir de quantas formas diferentes um evento pode acontecer. Os eventos classificam-se em permutação, arranjo ou combinação, simples ou com repetição. Nessa etapa não vamos estudar os eventos com repetição, somente os simples. Para facilitar a classificação dos eventos, vamos seguir o seguinte truque. Então, o primeiro truque diz assim: primeiro, faz um exemplo. Segundo, pergunta: sobrou elemento? Sim, continua. O que é o sim, continua? Se sobrou elementos, continua. Se não sobrou, faz uma permutação. E a gente vai ver depois um exemplo. Terceiro, troca dos elementos de lugar. Quarta pergunta, mudou o exemplo? Se sim, é um arranjo. Se não mudou, é uma combinação. Bom, professor, e agora? Vamos entender melhor. Então, o material, daí vocês têm lá, né, o material de apoio, videoaulas. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Diz assim: 6 pessoas desejam organizar-se em uma fila. Então, 6 pessoas, tá? Então, a gente está na análise combinatória. Eu vou colocar aqui, então, análise combinatória. Então, vamos lá. Então, 6 pessoas, tá? Ó, eu sempre gosto de usar os espacinhos para mostrar bem. Ó, 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 pessoas se organizam numa fila. Podemos utilizar letras para representar um exemplo de fila. Eu uso sempre os espacinhos, mas pode dizer A, B, C, D, E e F. Quando perguntamos se sobrou elemento, ó, são 6 pessoas que querem se organizar numa fila. Ou seja, pessoa A, pessoa B, C, D, E e F. Sobrou elementos? Daí vai no truquezinho lá de cima. Fiz um exemplo, 6 pessoas numa fila. Segunda pergunta, sobrou elemento? Não, não sobrou. Todos foram usados. Quando for isso, é permutação. Permutação de quantos? De 6 pessoas. Como é que funciona a permutação? A permutação é um produto, é uma multiplicação. É representado assim, ó, 6 fatorial. O que significa o símbolo de exclamação na matemática? Significa que eu vou multiplicar os números na ordem decrescente. Então, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É isso que eu vou fazer. Então, quando eu pego um exemplo, não sobrou elementos, então eu faço uma permutação. Então, o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Posso usar calculadora, né? Primeiro, se eu for fazer manual, eu vou fazer assim, eu vou juntar os parzinhos. Ó, eu acho mais fácil. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 1, 2. Tá? Aí eu posso fazer 30 vezes 12, e o resultado vezes 2. Posso fazer 30 vezes 2, e o resultado vezes 12.
Aí, vocês façam como queiram, tá? O resultado aqui vai dar 720. Ou seja, eu vou ter 720 formas de colocar essas 6 pessoas em ordem na fila. Porque aqui eu posso trocar, né? Ó, posso botar o A para cá. Então, eu vou ter 120 possibilidades de posições aqui dessas pessoas, dessas 6 pessoas. Então, eu vou ter 720 filas diferentes, porque no momento que eu mudar essa pessoa de lugar, eu vou ter filas diferentes. Então, 720 possibilidades. Então, é isso que serve o truque. Vamos ver outro exemplo. Esse aqui, a prof vai colocar que é o exemplo 1. Ó, exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Diz assim: quero fazer uma senha de 4 algarismos. Então, ó, 4 posições. Eu sempre uso isso, ó, gente. Uma senha de 4 algarismos. Numéricos distintos. Numéricos é números. Vou poder usar letras? Não. Distintos. O que significa distintos que não pode repetir? Pode ser uma senha 1, 1, 1, 1? Não. Pode ser uma senha 1, 1, 2, 3? Não. Por quê? Porque é distintos. Ah, pode ser 1, 2, 3, 4? Pode. Beleza? Então vamos lá. De quantas formas posso fazer essa senha? Vamos lá. Primeiro, podemos utilizar como exemplo inicial a senha. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, que foi o que eu falei, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Certo? Bom, segundo, como o exercício não restringe a utilização de nenhum algarismo, ou seja, gente, para eu criar a senha, eu tenho 10 números, né? Como assim, professora? Sim, o sistema de numeração decimal são 10 números. Vou colocar aqui, tá, gente? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar... Aqui não vai dar todos, tá? A vai fazer diferente. Vou colocar assim, ó. Sistema de numeração decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Esse é o nosso sistema de numeração decimal. Os próximos números são a junção de 2 desses. Por exemplo, o 10, 1 e o 0. O 20, o 2 e o 0. Mas o nosso sistema de numeração decimal é composto por esses números. Bom, então vamos lá. Como o exercício não restringe a utilização de nenhum algarismo, podemos utilizar todos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu só não posso repetir os números. Dessa forma, sobra elementos. Eu só usei 4. Quantos eu tinha ao todo? 10 para usar. Entenderam? Então, terceiro, vamos trocar os 2 primeiros elementos de lugar. E ficará a senha. Supondo que eu troque de lugar, tá? Elementos. Ali, ó. 2, 1, 3, 4. Ó, ficou a mesma senha? Não, não ficou, né? Trocou de lugar, é outra senha. Bom, vamos lá. Estou seguindo os truques da primeira parte. Então, primeiro sobrou elementos, tá? Lembra que tinha as perguntinhas aqui na primeira parte, ó? Truque. Primeiro faz o exemplo. Segundo, pergunta, sobrou elemento? Sobrou, né? Ó. Continua. O que é continua? Vai para terceiro truque. Troca 2 elementos de lugar. Troquei 2 elementos de lugar. Pergunta, mudou o exemplo? Sim, mudou. Então, se é sim, é arranjo. Então, vamos lá para o arranjo. Qual é a dica que eu vou dar no arranjo? Tá? Super simples, tá, gente? Olha só a dica que eu dou.
Vou copiar de novo. Quantos espaços são? 4 espaços, porque a senha tem 4 dígitos. Bom, quantas possibilidades eu tenho ao todo para a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Eu posso usar 10 números aqui, certo? Eu posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, eu tenho 10 possibilidades, certo? Bom, no momento que eu coloquei uma dessas possibilidades aqui, vou colocar o número 0. Ó, posso usar o 0 de novo, professora? Não. Por que não pode? Porque lá estava escrito números distintos. Se eu não posso mais usar o 0, quantas possibilidades sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 possibilidades. Ah, eu usei o 1 aqui. Posso usar o 1 de novo, professora? Não. Sobraram quantas possibilidades? 8. Ah, professora, eu usei o 2 aqui. Posso usar o 2 de novo aqui? Não. Quantas possibilidades? 7. É sempre assim, ó. Vai decrescendo quando forem números distintos. Agora é só multiplicar. 10 vezes 9, 90. 8 vezes 7, 56. Agora, 90 vezes 56 vai dar 5.040. Então, eu tenho 5.040 senhas diferentes. Se eu tenho 10 possibilidades, eu vou sempre alternando. Então, eu vou ter 5.040 senhas diferentes. Vamos ver outro exemplo? Exemplo 3. Diz assim: tenho 8 frutas diferentes em meu refrigerador e quero escolher 3 para fazer uma salada de frutas. Primeiro, podemos utilizar letras para representar as frutas e fazer um exemplo. Quantas frutas eu quero usar? 3. 1, 2, 3. 3 frutas. Abacaxi, A, B e C. Ó, tá? 3 frutas. Segundo, como temos 8 frutas no refrigerador, concluímos que sobrou elementos e continuamos, ó. Ao todo eram 8 frutas. Eu usei 3, então sobrou elementos. Então a gente continua. Terceiro, vamos trocar as 2 primeiras frutas de lugar na salada. Ó, vou trocar. Gente, uma salada de fruta. O que é uma salada de fruta? Uma mistura de frutas. Tem diferença se eu botar... Ó, eu misturei essas 3 frutas. Essas 3 frutas não é a mesma mistura? A ordem faz diferença na salada de fruta? Não, não faz diferença. Porque está misturado. Então, sobrou elementos, eu continuei. Mudou o exemplo? Não. Por quê? Porque salada de frutas, as frutas estão misturadas. Então, é uma combinação. O que eu vou fazer quando é uma combinação? Bom, então vamos lá. Então, é uma combinação de 8, que é o total de possibilidades, pelo número que eu vou usar. Como é que funciona a combinação? A combinação é o seguinte, ela é o arranjo, tá? Que é isso aqui, é o arranjo, até vou botar aqui, ó, arranjo para vocês saberem. Arranjo. Ó, é o arranjo de 8 por 3 divididos pela permutação. Permutação de 3. Vamos entender agora como é que funciona. Bom, deixa eu... Aqui, ó. Deixa eu só botar
botar aqui em 3 só para vocês terem um exemplo total. Então aqui, ó, o arranjo. O que é o arranjo? Né? Vamos lembrar que eu tenho quantas frutas ao todo? 8, né? Eu vou botar aqui, ó, 8 frutas, tá? 8 frutas. Então, o arranjo eu vou fazer aqui em cima, ó. Então, eu vou fazer aqui. Como eu tenho 3 espaços, ó, gente, ó, eu vou usar apenas 3 frutas, mas o total são 8. Então, fruta A, B e C. Então, eu tenho um total de 8. Quando eu usei as 8 frutas, ó, aqui na primeira eu usei as 8. Aqui eu vou poder usar as 8 de novo? Não, eu vou poder usar 7. E aqui quantas sobraram para usar? 6. Ó. E aqui permutação de 3. Permutação de 3 é... O que é a permutação? É fazer 3 e exclamação. O que é o 3 exclamação? 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu vou colocar aqui 3 vezes 2 vezes 1. Agora, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida, professora? Ah, a gente pode usar uns meios aqui para facilitar a vida da gente. Na matemática, ó, eu tenho uma multiplicação aqui, uma divisão, tá? O que é 3 vezes 2 vezes 1? 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é 6. Eu posso cancelar aqui com aqui. Porque divisão 6 por 6 dá 1. E agora o resultado vai ser 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Então, de quantas formas diferentes posso fazer essa salada? De 56 formas diferentes. Agora, a gente vai ver outros exemplos. Esses são os exemplos que o material traz para saber usar quando é permutação, quando é arranjo e quando é combinação. Então, eu vou dar uma recapitulada rapidinho aqui, tá? Para a gente continuar. Então, quando não sobra elementos, eu tenho um total de elementos e não sobrou. Permutação. O que é permutação? Permutação é o número e o fatorial. O que significa? Que eu vou multiplicar esse número, decrescendo ele. Então, se eu decrescer o 6, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, multiplico e vai dar o resultado final. Então, nesse primeiro exemplo, eram 720 filas diferentes que eu poderia formar com 6 pessoas. No exemplo 2, é uma senha. A senha, a ordem altera. Estão vendo? Eu tinha ali 10 números. Desses 10 números, eu só poderia usar 4. Então, sobrou elementos. Sobrou elementos, eu continuei. Só que a ordem altera. Quando a ordem altera, é arranjo. Como é que eu resolvo o arranjo? Bom, a senha aqui, os números eram distintos. Não podia se repetir. Então, numa senha, como está dizendo que eu posso, que é uma senha numérica e os números são distintos, eu tenho 10, no nosso sistema de numeração decimal, eu tenho 10 números. De 0 a 9. Então, eu tenho 10 possibilidades. Então, na primeira posição, eu tenho 10 possibilidades. No momento que eu usei um dos números, eu não tenho mais 10 possibilidades. Eu vou ter na segunda posição 9 possibilidades. Bom, usei mais um número. Na terceira posição, eu não vou ter mais 9 números, eu vou ter 8 números. E na quarta posição, eu vou ter 7 números, 7 possibilidades. Aí eu multiplico e vai dar um resultado de quantas senhas diferentes eu posso ter. No último, salada de fruta. Gente, as frutas estão misturadas, não, a ordem não importa. Eu tinha 8 tipos de frutas, só que eu não usei todas, eu usei 3. Então, continua.
Como a ordem não altera, porque combinação não altera a ordem, eu vou fazer combinação. O que é a combinação? É o arranjo dividido pela permutação. Então, o arranjo aqui, eu tenho 8 frutas, só que eu só vou usar 3. Então, 8 vezes 7 vezes 6, divididos pela permutação de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos lá para mais exemplos. Então, vamos lá. Número 46. Em uma competição de natação, tá? Uma competição de natação. 9 atletas disputam a prova final. Então, total, vou botar assim para ficar mais claro, total são 9, ok? Disputam a prova final. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Ó, 3 primeiros lugares. Então, o que eu vou pensar? Vamos usar os truques. Eu tinha 9 atletas, eu usei apenas 3. Eu vou botar como atleta, ó, vamos usar ABC, tá? São 3 atletas. Bom, eu tinha 9, eu usei 3. Sobrou elementos? Sim. Então, continua. Não é permutação, então. Ou é arranjo ou é combinação. Está dizendo quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares. Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Se eu pegar e trocar a ordem, ó, aqui faz de conta que é o Arnaldo, o Bruno e o Carlos. Se eu trocar a ordem, ó, Arnaldo foi o primeiro lugar, Bruno foi o segundo e o Carlos foi o terceiro. Se eu trocar a ordem, não mudou quem ficou em primeiro? Sim. Se a ordem altera, é arranjo. Primeira coisa, gente, define o que é arranjo. Beleza. Como é que eu resolvo o arranjo? Então, arranjo, ó, 3 espaços. Por quê? Porque são 3 possibilidades, são 3 primeiros lugares, tá? Quantos atletas eu tenho ao todo? 9. Bom, se o atleta, o primeiro atleta tá aqui, ele vai poder estar aqui de novo? Ele pode ganhar o primeiro e o segundo lugar de novo? Não, professor. Então, tem 8 possibilidades. 9 e 8. Se eu já botei o A ou o B, se eu pôr o C aqui, tem 7 possibilidades. Então, é só multiplicar. 9 vezes 8 vezes 7, 504. Então, a pergunta, quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? 504 possibilidades. É isso. Vamos ver mais? Vamos lá, 47. Meu restaurante produz 12 pratos diferentes de carne. Então, eu vou botar aqui, ó, total, tá? Vou botar um T, 12. Vocês já sabem que é o T de total. E quero escolher 4, ó, 4, para montar um buffet. Quero fazer um buffet, eu tenho 12 pratos, mas eu vou escolher 4. De quantas formas posso fazer essa escolha? Bom, primeiro, eu tinha 12 possibilidades, eu vou usar 4. Sobrou elementos, então continua. Ou vai ser arranjo, ou vai ser combinação.
Gente, quando falo em pratos, em comida ou salada de fruta, eu vou fazer combinações. Então, aqui eu já sei automaticamente que é uma combinação, tá? Falou em comida, combinação. Como é que é a combinação? Combinação eu arranjo. Deixa eu só botar aqui, ó. Deixa eu fazer melhorzinho. Então, é uma combinação. Vou escrever. Combinação. Como é que vai ser essa combinação? De 12,4. O que é a combinação? É o arranjo de 12,4 divididos pela permutação de 4. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar aqui. E vou fazer. Ó, lembrando, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. 12 é o total. Então, 12, 11, 10 e 9. Tudo vezes. Certo? E a permutação de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, é isso. O que eu faço, gente? Que nem eu fiz no outro exemplo. Eu tento, como eu vou fazer as contas, se eu estou numa prova, num concurso, no Enem, eu não vou poder usar a calculadora, eu tenho que tentar simplificar os números para que fiquem menores possíveis as contas que eu deva fazer para eu ter menos chance de erro. O que eu faço então? Eu vejo se tem algum desses números que eu possa simplificar. Então, olha só, se eu fizer 4 vezes 3, dá 12. O prof vai fazer aqui, ó, dá 12. Esse 12 dá para eu cortar com esse 12, porque 12 dá para dividir por 12. Ó, certo? Aqui ficou valendo de 1 e aqui ficou valendo de 1. Sobrou esse 2 aqui. Se quiser, pode fazer isso que eu vou fazer. E se achar confuso, não faz. Faz só aqui, tá? Dá para eu simplificar esse 10 por esse 2. Mas eu vou deixar assim, tá? Eu cortei apenas esses aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer assim para saber que eu cortei. Aí, agora eu vou pegar e vou fazer, então, 10, 11 vezes 10 vezes 9. E vou botar aqui. E 2 vezes 1, 2. Então, 11 vezes 10 vezes 9, 990. E 2 vezes 1, 2. Eu vou dividir 990 por 2, que vai dar 495. Então, a pergunta é, de quantas formas posso fazer essa escolha? De 495 formas diferentes. Certo? Então, comida é combinação, gente. Tá? Vamos ver mais exemplos. Vamos ver ali. Aqui. Número 48. 48. Diz assim, uma família de 5 adultos. Então, o total é 5. Todos têm carteira de habilitação. Vão viajar em um carro Gol. Branco, 1.6, 4 portas. Não interfere. De quantas formas eles poderão se acomodar no carro para a viagem? Bom, então vamos lá. Um carro Gol, vão viajar 5 adultos. Num carro tem quantos lugares para sentar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó,
Tem 5 lugares, né? Vai sobrar elementos? Tem 5 pessoas, 5 lugares, certo? Então, se não sobrou elementos, parou aqui. Então, a resposta, o que vai ser? Permutação. Permutação de 5 é fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou fazer parzinho. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. E vezes 1. 20 vezes 6, quando eu multiplico um número que termina em 0, é só fazer 2 vezes 6, 12. Acrescento 0, 120. 120 vezes 1, 120. Fácil, né? Então, não é difícil, é só interpretar. Vamos ver. Vamos ver. 49. Tenho 8 bolas diferentes, então total 8. Quero guardar em uma caixa com 8 lugares. De quantas formas posso organizá-las na caixa? Tenho 8 bolas, tenho 8 lugares. Sobrou elemento? Não. Então é permutação. 8, exclamação. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou juntar parzinho. 56. Parzinho. 30. Parzinho. 12. Parzinho. 2. Agora eu vou multiplicar. Vamos lá. 56 vezes 30. Eu vou botar aqui. E 12 vezes 2, 24. Eu prefiro fazer assim. Então, vezes 24. 40.320. 40.320. Pronto. Então, a pergunta era: de quantas formas eles podem se acomodar? Não. De quantas formas posso organizá-las na caixa? 40.320 formas. Viu? Não é difícil. É só a interpretação, usar aquele truquezinho. Vamos ver um outro diferente aqui. Vamos ver o 52. Diz assim: tenho 8 bolas diferentes. Total, 8. E quero escolher duas. Uma, duas. Então, eu tinha 8, escolhi duas. Então, sobrou elementos. Então, ou é arranjo, ou é combinação. Quero dar de presente a 2 amigos. De quantas formas posso fazer essa escolha? Bom, então, por exemplo, eu tenho a bola amarela e a bola branca. Ó, amarela e branca. E aqui, branca e amarela, tá? Tem 8 ali.
Deixa eu ver. Eu quero dar 2 amigos, ó. Pro primeiro amigo eu dei a amarela, pro outro a branca. Se eu trocar, pro primeiro amigo eu dei a branca e a amarela, a ordem é diferente, porque eu tô dando outra bola, certo? Esse é o primeiro amigo, esse é o segundo. Primeiro amigo, segundo amigo. Ó, primeiro eu dei a amarela, pro primeiro. Aí pro segundo eu dei a branca. Se eu trocar a ordem, pro primeiro eu dei a branca, pro segundo eu dou a amarela, são bolas diferentes, né? Então a ordem alterou. Se a ordem alterou, é arranjo. Arranjo. Então, arranjo de 8 por 2. Por que por 2? Porque são 2 amigos. Então, vamos lá. Arranjo. Ó, 8 vezes 7. Por que, professora? Ó, tenho 8 bolas ao todo, né? 8 possibilidades. Aqui, usei uma, sobraram 7. 8 vezes 7, 56. Ah, daí, só que eu tenho que cuidar uma coisa. 56 seria ao todo. Mas eu tenho que distribuir por quantos amigos? 2. Então, eu tenho que dividir por 2. 28 para cada amigo. Ó, 56 seriam os dois juntos. Mas eu quero saber de quantas formas posso fazer essa escolha. Então, 28 formas para cada amigo. Agora vamos ver uma com letras. Ai, eu adoro essa de letras. Então, olha só. Eu vou fazer, não tem aqui, tá, gente? Eu que vou explicar. Que a gente chama, eu tenho uma palavra, tá? Por exemplo, lua, ok? A gente chama de anagramas, lua. Lua é uma palavra que tem sentido para vocês, né? Lua, eu sei o que é uma lua. Mas se eu trocar a ordem, se eu escrever ula, faz sentido para vocês? Ula. Mas eu estou usando as mesmas letras. Pode ser também a lu? Pode, não pode? Pode ser também uau? Ó, certo? Então, com essas 3 letras, com as letras desse anagrama, eu posso formar outros anagramas, certo? Professora, mas quantos anagramas eu posso? Normalmente é assim. Às vezes pode perguntar quais anagramas e quantos anagramas. Bom, como é que a gente faz quando for com palavras? A gente vai usar aqui as palavras sem repetição, tá? Como é que a gente faz, né, para responder? Eu vou ter que ficar escrevendo as palavras? Imagina uma palavra grande, né? Por exemplo, branco. Tem palavras maiores, deixa eu ver se tem uma aqui pra gente usar depois. Eu sei que tem, mas agora eu não tô achando. Lápis, por exemplo, né? Como é que a gente faz com palavras grandes? Tem palavras maiores? Como é que a gente faz para responder quantos anagramas, ou seja, quantas novas palavras a gente vai poder formar, tá? Bom, lua, eu sei que tem 3 posições, né? Eu quero escrever uma palavra que tenha 3 letras. Quais letras? O L, o U e o A. Sobrou elementos? Não. Então é sempre permutação, tá, gente? Quando trabalhar com anagramas, com palavras, é sempre permutação. Bom, só que lua não tem repetição de letras, né? Então, se eu usar a letra L aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho para a primeira posição? 3. Pode ser o L, pode ser o U e pode ser o A. Eu usei o L. Posso usar o L aqui de novo? Não, professora. Então, eu vou ter 2 possibilidades. Seria o A, o U aqui. Pode ser o A também.
Aí agora que eu usei o L e o U, só sobrou o A. Uma possibilidade. Agora é só multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, a palavra lua, eu vou poder fazer 6 novas palavras. Quantas eu já fiz aqui? 4, faltam 2. Vamos ver qual? Com L. Ó, a U. Esse eu não tinha feito, ó. A Lu, a U. Aqui. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não vou ficar fazendo isso aqui para responder. Basta eu fazer a permutação. Branco não dá porque tem um N. Vou fazer lápis. Ó. Lápis. Tem alguma palavra repetida? Não. Essa aqui tinha. Vou achar. Vou achar. Tá. Então, lápis. Ó. Vamos ver lápis. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que usar 5 letras. Então, uma permutação. Porque não vai sobrar elemento. Aqui, quantas possibilidades? 5. Posso usar qualquer uma dessas 5. Se eu usei uma delas, sobraram 4. Usei outra, sobraram 3. Usei outra, sobraram 2. E usei outra, sobrou 1. Agora é só multiplicar. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. 20 vezes 6, 120. Vezes 1, 120 anagramas. Pronto. Então, com palavras é sempre permutação. Então, deixa eu ver se a gente pode ver mais um. Vamos ver mais um, vamos ver o 54. Então, diz assim. Trabalha com pessoas. Um hospital conta com 12 enfermeiras e 8 enfermeiros. Qual é o total de pessoas nesse problema? Então, 12 enfermeiras e 8 enfermeiros. O total são 20. 20, tá? Desses 20, é preciso escolher 3. 3 para um bloco cirúrgico. Bom, se eu tenho um total de 20 e usei 3, ou seja, sobrou elementos. Então, não é permutação. Ou é arranjo, ou é combinação. Devo escolher 3 para um bloco cirúrgico. De quantas formas posso fazer essa escolha? Então, olha só, gente. Eu tenho que escolher 3 funcionários, tá? Funcionário A, funcionário B, funcionário C. Se eu trocar a ordem aqui, B, A e C, a equipe não vai ser a mesma? Para trabalhar no bloco cirúrgico, a equipe vai ser a mesma. As pessoas são as mesmas. Então, a ordem não altera. Então, é combinação. Então, vamos lá. Como é que é a combinação? Combinação de 20,3. Então, vai ser arranjo de 20,3 divididos por permutação de 3. Então, arranjo vai ser 20, 19, 18. Embaixo, 3, 2, 1. 20 vezes 19, vamos fazer aqui. Dá para eu simplificar,
Ó, vamos fazer primeiro para facilitar a vida. 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui dá 6. 6 dá para simplificar 18 por 6 dá 3. Aqui cancelou. Então, sobrou 20 vezes 19, vamos ali, 20 vezes 19, 20 vezes 19, vezes 3. Deu 1.140. Então, a resposta é 1.140. Pronto. Então, por hoje é isso. Olhem bem o truque, releiam de novo, façam mais exercícios e por hoje é isso. Tchauzinho.